Salve, irmão, com a paz do Senhor Jesus. Nós somos da Igreja Pentecostal Mundial. Esse é o canal oficial da nossa Igreja Pentecostal Mundial. Inscreva-se nele. Nós estamos aqui para estudarmos a palavra de Deus mais uma vez no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo 4, que diz: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Nós lemos uma alusão ao anticristo, aquele que se opõe a Cristo, aquele que usurpa o lugar de Cristo. Sabemos, irmãos, que o anticristo ainda não se manifestou, ou ainda não se personificou em alguém, pelo menos ainda não se manifestou, mas o espírito do anticristo está no mundo. Quando falo mundo, sistema político, religioso e econômico. Cristianismo não é uma religião. Sabemos que o espírito do anticristo tem se manifestado em larga escala na vida de muitos, dentro de muitas denominações e em muitas denominações, para se opor e se levantar contra tudo aquilo que se chama Deus e se adora. A Bíblia está nos mostrando essa realidade. Hoje, irmãos, os falsos mestres e falsos pregadores estão pregando que não precisa mais se batizar, não precisa mais se batizar nas águas, não precisa tomar ceia, não precisa participar de cultos, e etc, etc, e etc. Eles estão ensinando uma mensagem torcida, e adulterada, quando a palavra de Deus ela fala para congregar, Mas nós sabemos que estamos no tempo do fim. Apareceu um dito cantorzinho evangélico aí, que agora ele resolveu se levantar contra os hinos da harpa cristã. Já louvou um monte de vezes esse hino, e agora ele resolveu dizer que esse hino é racista. O hino 39 da harpa, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo do que a neve serei. O infeliz, ele não sabe que está falando ali de purificação de pecado, porque pecado simboliza negrura e treva, e o sangue de Jesus nos purifica do pecado. Mas, voltando para cá, a Bíblia está dizendo que ele, ou o espírito do anticristo, se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora. A Bíblia, ela mostra aqui no livro de Isaías, capítulo 14, versículo 13, dizendo: e tu dizia no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei da banda do lado do norte. Lúcifer agora vai se tornar diabo, Satanás. Ele era protetor, habitava entre pedras afogueadas, Segundo os historiadores e o estudo da palavra, diz que também era regente do coral, ele também era um cantorzinho também. Agora, ele louvava a Deus, depois passou a ser um cantorzinho, e agora ele é um rebelde diante de Deus, nosso Pai. E muitas pessoas estão com essa síndrome, São oposição contra Deus, contra o Evangelho e a verdade de Deus. A Bíblia está dizendo aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo número 2, versículo 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Apostasia é abandono da fé salvífica, retirada dos princípios, louvado seja Deus, retirada, saída da posição que se estava. A Bíblia, ela é fiel e verdadeira. A Bíblia, ela está dizendo que muitos se apostatariam da fé
por dar ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios pela concupiscência de homens que cauterizavam a sua própria consciência. Irmão, que pastor nenhum te engane. Aqueles que carregam o título de pastor, que não te engane, examine as escrituras, se são opositores contra as escrituras, contra a palavra de Deus, eles são agentes de Satanás, são falsos mestres, estão a serviço do diabo para induzir o povo ao erro. A palavra de Deus ainda nos diz no livro de Ezequiel, capítulo número 28, versículo número 2, filho do homem, diz aos príncipes de Tiro, assim diz o Senhor Jeová, visto como eleva o teu coração e diz, eu sou Deus, e sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, sendo tu homem e não Deus, estima teu coração como se fora coração de Deus. O rei de Tiro agora está com a síndrome de Satanás. Ele elevou o coração, como Satanás também elevou. E agora ele vai agir como pudesse agir como Deus. Louvado seja Deus. Aí vem o versículo de número 17. Versículo 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria, por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis, te pus para que olhe para ti. Ele agora elevou o coração. Uma das síndromes de Satanás no homem é a soberba. Cuidado, irmãos. Não vai atrás daqueles que se opõem, se levanta contra tudo que se chama Deus e se adora. Porque o espírito do anticristo está operando, vou repetir, em muitas denominações e na vida de muitos crentes rebeldes. É hora de vigiar, que ninguém vos engane. Fiquem todos na paz do Senhor, tenham um dia abençoado em nome de